A intimidação da China contra o Japão saiu completamente pela culatra. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Este episódio é patrocinado pela Outskill. Muitos espectadores participaram recentemente do IA Mastermind de 2 dias da Outskill. Matthew Henriques disse que o treinamento foi ótimo. Sean Durham disse que já fez isso 3 vezes e vale totalmente a pena. Por quê? Porque pessoas que sabem usar IA, e não estou falando só do ChatGPT, quero dizer, pessoas que realmente sabem usar, essas pessoas estão em uma posição muito melhor agora. O mundo está mudando rápido. Pesquisa recente aponta que funcionários que usam IA no trabalho ganham 40% mais que os que não usam. Mas se você não faz parte desse grupo. Ainda assim, há uma boa notícia porque a Outskill vai realizar mais um treinamento intensivo de 2 dias sobre IA. Vai ser neste sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas, horário do leste dos Estados Unidos nos 2 dias. Normalmente custa $395, mas se você se inscrever usando este QR Code ou o meu link abaixo, você vai conseguir totalmente de graça. Você pode lucrar com o que aprender, seja com salário maior, trabalho freelancer ou consultoria. Alguns usaram esse treinamento para ganhar de 3 a 4 mil dólares por semana. A Outskill já treinou mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. Espero que você possa se juntar a eles, mas as vagas são limitadas, então clique no link na descrição para reservar seu lugar, agora mesmo. Voltando ao programa. E mais uma vez, o Partido Comunista Chinês está absolutamente furioso e só tem a si mesmo para culpar. No mês passado, após apenas alguns meses no cargo, o primeiro-ministro japonês e presidente do Partido Liberal Democrata, Tanai Takeichi, dissolveu a Câmara Baixa, ou Câmara dos Representantes, que deveria expirar em outubro de 2028, desencadeando uma eleição antecipada para o dia 8 de fevereiro e o período de campanha mais curto da história do Japão no pós-guerra, apenas 16 dias. O PLD também não mediu palavras sobre o motivo de achar que isso era necessário, com o secretário-geral do partido dizendo que a estabilidade política é essencial. Vamos restaurar a estabilidade política. Por meio desta eleição, nosso objetivo é garantir a maioria para a coalizão governista. Espera aí, então eles simplesmente disseram que estavam buscando a maioria do partido, cara. Nos Estados Unidos, esse tipo de discurso levaria a acusações de tirania. E certamente esse ato de abuso de poder foi impopular e os eleitores iriam repreendê-la nas urnas, certo? Não os resultados. O partido dela venceu a Câmara Baixa com uma vitória esmagadora. O PLD, que tinha apenas 198 cadeiras das 465 antes da eleição, acabou com impressionantes 316 cadeiras. É a maior proporção de representantes que qualquer partido já conquistou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Junto com seu parceiro de coalizão, o Partido da Inovação do Japão, que conquistou 36 cadeiras, o bloco venceu um total de 352 das 465 cadeiras. Isso ultrapassa completamente os 261 necessários para uma supermaioria. Agora é uma super maioria. Além disso, apesar de um clima de inverno bem rigoroso, a participação dos eleitores na eleição foi maior do que na última eleição para a Câmara Baixa, em 2024 chegando a 56%. Então isso não foi algum tipo de acaso, foi um mandato absoluto. Isso foi um movimento muito arriscado. Quando Takeichi se tornou primeira-ministra há menos de 4 meses, ela herdou um governo minoritário que estava em situação instável. E ainda assim, Takeichi tomou a decisão de pedir ao povo japonês que decidisse diretamente se confiaria a ela a administração do Japão. E venceu de forma esmagadora, mesmo com um período de campanha incrivelmente curto. Isso se deve, em grande parte, à sua enorme popularidade, especialmente entre os jovens japoneses. Entre os jovens de 18 a 29 anos, Takeichi tem uma aprovação de mais de 92%. Como americano, alguém pode me dizer como é ter um político que todo mundo ama? Mas também é por causa da China. Cara, olha só para aqueles dois, eles realmente não se gostam. O PCC odiava Takeichi desde o começo, mas então ela fez algo repulsivo, vil, completamente imperdoável. Ela defendeu Taiwan, chegando ao ponto de dizer que um ataque militar a Taiwan justificaria o apoio das forças de autodefesa do Japão. E o que o PCC fez? O que sempre faz quando se trata de Taiwan? Pirou completamente.
O cônsul-geral da China em Osaka, Xu Jian, ameaçou cortar a cabeça de Takeichi na resposta mais tranquila e sensata de 2025. E então a China intensificou a campanha de pressão contra o Japão, detonando o turismo chinês para o Japão, embora o Japão já tenha lidado com bombardeios piores. Reprimiu a cultura pop japonesa na China, ameaçou as exportações destinadas ao Japão, travou radares nos caças japoneses e lançou uma campanha de propaganda implacável contra Takeichi. Mas isso saiu pela culatra. Takeichi não recuou. Na verdade, as ações do PCC convenceram ainda mais pessoas de que ele é uma ameaça e que o Japão precisa estar preparado e manter-se próximo dos Estados Unidos. Então o povo japonês se reuniu em torno de Takeichi. Sem surpresa, a mídia estatal chinesa não gostou nada disso. O ex-editor-chefe da minha mídia estatal chinesa favorita, o Global Times, Hu Xijin, escreveu recentemente um artigo para outra mídia estatal chinesa, a Phoenix TV, dizendo que a China deve tomar medidas enérgicas para subjugar esse demônio. Porque, como todos sabemos, demônios defendem democracias contra autoritários invasores. É para isso que os demônios são mais conhecidos. Ele também disse que Takeichi fará um ataque surpresa contra a China e alertou que, se o Japão se tornar uma potência nuclear, a China se reserva o direito de lançar um ataque nuclear preventivo contra o Japão. Também quero mais filmes do Godzilla, mas bombardear o Japão com armas nucleares só para ter mais alegorias é exagero. Foi uma referência às discussões recentes sobre o Japão rever a proibição de armas nucleares. Outros meios estatais chineses criticaram a eleição antecipada. E há um motivo muito bom para isso, porque esse novo mandato do PLD vai dar a Takeichi uma quantidade extraordinária de poder, de acordo com o Japan Times. A vitória na Câmara Baixa vai basicamente permitir que a coalizão liderada pelo PLD supere os desafios que surgirem devido à falta de maioria na Câmara Alta. Se projetos de lei e orçamentos importantes forem rejeitados na Câmara Alta, podem ser anulados na Câmara Baixa, com uma maioria de 2/3, e 2/3 é até menos do que eles têm nessa supermaioria esmagadora. Além disso, a coalizão vai presidir todas as 17 comissões permanentes na Câmara Baixa. Takeichi pode conseguir realizar muitas coisas com isso. Isso inclui revisar a Estratégia de Segurança Nacional do Japão, a Estratégia de Defesa Nacional e o Programa de Fortalecimento da Defesa, de uma forma adaptada para enfrentar a China com antecedência. Mas há uma mudança de política que é especialmente assustadora para o Partido Comunista Chinês. É a possibilidade de uma emenda constitucional. Eu sei que nada assusta mais o Partido Comunista Chinês do que a verdadeira democracia. Mais especificamente, uma emenda ao artigo 9 que estipula o seguinte: o povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e à ameaça ou uso da força como meio de resolver disputas internacionais. Também afirma que forças terrestres, marítimas, aéreas e qualquer potencial bélico jamais serão mantidos. Em outras palavras, o artigo 9 da Constituição do Japão basicamente abre mão de qualquer direito soberano a ter um exército completo de qualquer tipo. Ele foi incluído sob pressão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial por certos motivos, e o Japão já reinterpretou o artigo 9 no passado. Por isso, embora o Japão não tenha, entre aspas, um exército, ele possui uma força de autodefesa que não só protege a si mesmo, mas também seus aliados. Mas uma emenda constitucional nunca foi feita na história do Japão pós-guerra. E ainda assim, no início de fevereiro, Takeichi disse às pessoas que quer alterar a Constituição japonesa, para consagrar claramente as forças de autodefesa, o que basicamente daria ao Japão mais legitimidade para atividades relacionadas à defesa. Eu realmente não consigo imaginar por que o Japão precisaria reativar suas habilidades de autodefesa agora. Isso não vai ser fácil, mesmo com a nova supermaioria do PLD. Alterar a Constituição japonesa exige maioria de 2/3 nas câmaras alta e baixa da Dieta Nacional. O campo do PLD agora domina a Câmara Baixa, mas não a Câmara Alta. A próxima eleição para a Câmara Alta será apenas em julho de 2028 e Takeichi não pode dissolvê-la como fez com a Câmara Baixa. Como americano, também entendo que todo político já está de olho na eleição de 2028, mas deixando isso de lado, existem outras formas de Takeichi promover a soberania japonesa e a segurança no Indo-Pacífico. Mesmo antes de Takeichi chegar ao poder, o Japão já vinha tomando medidas nesse sentido, como fornecer radares e pequenos barcos para as Filipinas, firmando acordo para construir fragatas para a Austrália e treinando com Estados Unidos e Austrália em combates com caças de quinta geração, entre outras ações.
O Japão está se afastando da China e ficando mais forte, como alguém buscando um corpo de vingança após um término. Mas o Japão está prestes a fazer muito mais. Está prestes a flexibilizar suas próprias restrições à exportação de armas letais. Isso pode dar à indústria de defesa do Japão o impulso que ela precisa para crescer e construir. O que seria bom para a segurança regional e ruim para a verdadeira ameaça militarista, a China. Quem? Só para lembrar, se eles não fossem tão maníacos do tipo vou cortar a cabeça dela, o Japão não estaria tão nervoso agora. Takeichi também está pressionando para aumentar os gastos com defesa para além de 2% do PIB e lançar um novo departamento de inteligência que centralize os sistemas fragmentados de inteligência do Japão até meados de 2026. Isso é além de reprimir a propriedade estrangeira, o que claramente tem como objetivo combater a guerra de zona cinzenta da China. Mas não se trata apenas de armas e inteligência. Fico feliz em ver que esses dois estão juntos, já que Armas sem Inteligência é só um filme do Michael Bay. Takeichi também está defendendo a energia nuclear como uma forma de manter o Japão independente em termos energéticos, uma medida que os jovens apoiam massivamente. Possivelmente porque eles não viram aquela cena de pé descalço, Jen. Se você sabe, e me desculpe por te lembrar disso. Takeichi também incentiva a mineração de terras raras em águas profundas, o que pode reduzir ainda mais a dependência do Japão dos minerais chineses. É bom ver alguém tentando largar o vício na China sem intervenção total. Claro, com essas duas últimas medidas, o Japão está recebendo muitas críticas de ambientalistas. Mas pense por esse lado. Em quem você confiaria mais para ser um melhor guardião do meio ambiente? O Japão ou a China comunista, que emite muito mais poluição do que outros países e deixa para trás terras devastadas ecologicamente ao redor do mundo? Atualmente, muitas pessoas, especialmente na grande mídia ocidental, retratam Takaichi como alguém que aumenta as tensões com a China. Afinal, ela cometeu o ato repulsivo, vil e completamente imperdoável de apoiar Taiwan. O demônio, cortem a cabeça dela. Essa narrativa está completamente errada. É a China que vem aumentando as tensões há décadas. Disputa das ilhas Senkaku? Alguém? É só o Partido Comunista Chinês dizendo, somos donos de tudo. É a China que elevou as coisas a um ponto em que o Japão e seus aliados precisam reforçar a segurança. Se a China reage como uma criança mimada quando o Japão faz algo que não gosta, o mundo deve responsabilizar a China, não o Japão. Espero que quando Takeichi e Donald Trump se encontrarem na Casa Branca no próximo mês, Estados Unidos e Japão possam adotar mais medidas que irritem a China. Estou ansioso para ver Trump dançando ao ritmo de Takaichi. E se você ainda não é habilidoso em usar IA, ainda há uma chance de se aprimorar rapidamente. Acesse meu link e inscreva-se no treinamento gratuito de IA da OutSkill neste fim de semana. Sou Chris Chappell. Até a próxima!